Vou te fazer uma pergunta muito óbvia e você vai me dar uma resposta tão óbvia quanto. É o seguinte: eu tenho essas duas xícaras, elas têm o mesmo formato, a mesma cor, elas são do mesmo tamanho. E a pergunta é o seguinte: elas são iguais? Pera só um pouquinho. Antes de você me dar essa resposta dita óbvia, eu queria que você se certificasse de que você sabe do que você está falando. De que você tem certeza do que significa a relação de igualdade, do que significa dizer que uma coisa é igual a outra, uma xícara é igual a outra xícara. Será que você sabe mesmo o que isso significa? Porque talvez você até saiba dizer a definição de igualdade, só que eu acho que você não tem um pleno entendimento sobre o que de fato é a relação de igualdade entre duas coisas. Eu vou te mostrar isso. É o seguinte: se você procurar em qualquer dicionário, provavelmente você vai achar a definição de que igualdade seria a ausência de diferença. E é isso mesmo. Duas coisas são iguais quando não existe nenhuma diferença entre elas. Muito intuitivo, muito fácil de entender, não tem diferença, é igual. Saca? Muito fácil de entender. Mas só para ser mais didático, como de costume, eu vou citar um exemplo para você. Um exemplo de igualdade. A minha mão. Eu posso dizer que a minha mão ela é igual a ela mesma. Afinal, se igualdade, pela definição, é a ausência de diferença e a minha mão não é diferente dela mesma, evidentemente, então a minha mão é igual a ela mesma. Pela definição de igualdade. Certo? Muito fácil de entender, né? Muito intuitivo. Não tem como minha mão ser diferente dela mesma. Assim como eu não sou diferente de mim mesmo e você não é diferente de si mesmo. Certo? Eu disse que eu ia citar esse exemplo só para ser mais didático, como de costume. Certo? E se eu te dissesse que na real esse é o único exemplo possível de igualdade? Que não tem outro exemplo que eu possa citar. Uma coisa é igual a ela mesma. Acabou. Não tem outro caso. Não existe outra possibilidade. Por quê? Porque, pela definição de igualdade, igualdade é a ausência de diferença entre duas coisas, certo? Se não tem diferença, são iguais. E se eu te digo que eu tenho um irmão gêmeo? Eu não tenho, mas vamos imaginar que eu tenho. Ele está aqui do meu lado. Ele é idêntico a mim. Ele tem a mesma voz, ele tem o mesmo cabelo, a mesma altura, o braço do mesmo tamanho. O cara é idêntico. Ele está com a mesma roupa, o mesmo olho. Ele é 100% idêntico a mim. Certo? O cara não tem distinção alguma visual. Ele é igual a mim? Não é. Por quê? Porque, ora, eu sou eu, ele é ele. Saca? Ele é igual a si mesmo, eu sou igual a mim mesmo. Essa é uma característica que eu tenho, eu ser igual a mim mesmo, que o meu irmão gêmeo hipotético não tem. Saca? Eu sou igual a mim mesmo, eu represento eu mesmo, a minha existência é a minha existência, e a existência desse meu irmão gêmeo hipotético é a existência dele. Saca? Ele é ele, eu sou eu. Eis aí a diferença. Saca? Se igualdade é a ausência de diferença e existe pelo menos uma diferença entre duas coisas, então elas não são iguais. Pela definição de igualdade. Certo? Eu posso ser idêntico a esse irmão gêmeo, mas igual eu não sou. Porque existe uma diferença. Na minha essência, no que eu sou, eu não sou o mesmo que ele. Então existe aí uma diferença. Saca? Não só nesse caso. Pô, bicho, tu pega dois quadrados. Aqui. O quadrado 1, vou chamar de Q. 1. E o quadrado 2. Não são bem quadrados, né? No final tô fazendo com pressa. Mas é pra você imaginar que são quadrados perfeitos. Esse quadrado, ele é vermelho. Esse outro quadrado, ele também é vermelho. Beleza? Ambos são a mesma figura, certo? Esse é um quadrado, esse é um quadrado. A mesma figura geométrica. Eles têm a mesma cor. Eu vou adicionar mais detalhes, bicho. Isso daqui, ó. 5 centímetros por 5 centímetros. Ele tem esse tamanho. Esse daqui também tem esse tamanho. Ele é 5 centímetros por 5 centímetros. Beleza? Então, são idênticos. Eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma cor, eles têm o mesmo formato. Saca? São iguais.
Não são. Por que não? Eles são idênticos. Visualmente, não tem diferença. Saca? Você olha e você não vê distinção entre os dois. A olho nu. Mas eu quero te mostrar que a igualdade ela é muito mais complexa e abstrata do que parece. O significado é mais profundo do que você tem pelo senso comum. Ah, isso aqui não tem nenhuma diferença desse, é igual, né? Mas tem uma diferença que você não enxerga. Quando eu falei de mim e do meu irmão gêmeo hipotético, eu falei que na minha essência, no que eu sou, é diferente do que ele é. A mesma coisa nesses quadrados. Porque esse quadrado ele é o quadrado 1. Esse aqui é outro quadrado, como eu citei enquanto eu construía os quadrados. Esse aqui é 1, esse aqui é outro. É o quadrado 1 e o quadrado 2. Não são o mesmo. Só o fato deles não serem o mesmo já mostra que tem uma diferença entre os dois. Entende? Se a igualdade é a ausência de diferença, se existe uma diferença sequer entre os dois, então eles não são iguais. Só que, repara que se sempre existe essa diferença, tipo, pô, se esse é um cara, esse é outro cara, se sempre quando eles não são exatamente o mesmo, existe uma diferença, então, como eu disse, o único exemplo válido de igualdade é dizer que o cara é igual a ele mesmo. Que você é igual a si mesmo. Que a minha mão é ela mesma. Que esse quadrado ele é igual a ele mesmo, mas não a esse. Porque se fosse igual a esse, eles teriam o mesmo. Mas eles não são. Esse é um, esse é outro. Só isso já faz eles terem uma distinção, uma diferença. Certo? Então, não existe outra possibilidade de igualdade. Se eu falo de uma coisa e de outra coisa, eis aí a diferença. Uma é uma, outra é outra. Saca? Eu não sou outro. Você não é outro, você é você. Se você dizer que você é outro, aí tem uma contradição, saca? Você é diferente de um outro, eu sou diferente de um outro. Então, só por essa pequenininha diferença na essência do negócio, no significado, eu já não posso dizer que são iguais. Entende? Então é até muito raso essa definição. É a ausência de diferença. Eu acho que precisa de um certo aprofundamento. E quando você pesquisa igualdade matemática, por aí, a maioria das coisas que você vai conseguir ler é o quê? Quando duas coisas têm a mesma quantidade ou valor. Só que já tem aí uma certa contradição. Porque ele fala duas coisas. Só que se são duas coisas, ora, uma é uma, outra é outra. Entende? Aqui são dois quadrados. São idênticos. Mas são duas coisas. Esse é um, esse é outro. Então não são iguais. Porque tem uma certa diferença. Uma mínima, pequena, na essência desse quadrado e na essência desse quadrado. Então não são iguais. Entende? Então, se eu te fizer aquela mesma pergunta, dita óbvia, com uma resposta tão óbvia quanto, eu acho que na real você vai me dar uma resposta diferente do que você pensou em dar no início. Se eu pegar essa xícara, idêntica a essa, mesmo tamanho, mesmo formato, mesma cor, mesma tipologia de objeto, essa aqui é uma xícara, essa aqui é uma xícara, serve para beber café, serve para beber café. São iguais? Não são. Entende? Porque essa daqui é uma, essa daqui é outra. Eis aí a diferença. Se tem diferença, não é igual. Já que a igualdade, por definição, seria a ausência de diferença. Então, se tem uma mínima diferença, não são iguais. Quer dizer, isso aqui não é 100% idêntica a essa, né? É só um exemplo. Afinal, essa aqui tá quebrada, essa aqui não. Mas, enfim. Só para exemplificar mesmo. Agora, eu citei xícara, irmão gêmeo, uns quadrados aqui, nada a ver. Citei cor de quadrado, na matemática nem importa a cor do negócio. Repara que não citei número, nem letra em momento algum. Eu acho que agora é hora de introduzir você a isso, porque talvez você fique um tanto confuso. Eu acabei de te dizer que o único exemplo possível de igualdade é uma coisa ser igual a ela mesma. Não tem como uma coisa ser igual a outra coisa. Duas coisas serem iguais entre si. Não existe. Saca? Aqueles quadrados lá, se eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, na geometria a gente diz que eles são congruentes. Você não vai entrar em detalhes sobre isso. Eles não são iguais. Mas, ora, se não tem como uma coisa ser igual a outra, como duas coisas serem iguais entre si, então por que
Numa equação eu posso dizer, no final da resolução de alguma equação, eu posso dizer que x é igual a 10. Pô, bicho, a igualdade não é ausência de diferença? Você não acabou de me dizer que não tem como duas coisas serem iguais entre si? Como uma coisa ser igual a outra? Olha, e é isso aqui. X é igual a 10. X é uma coisa, 10 é outra coisa. Aí uma contradição, né? Uma coisa igual a outra. Qual a lógica disso? Na real, não tem diferença. Não é uma coisa que é igual a outra. São a mesma coisa. Meio difícil de você enxergar isso agora. Vou te mostrar isso de outra maneira. Uma outra interpretação desse negócio. Imagina que você tem escuridão e você tem ausência de luz. O que é escuridão? Você tem um ambiente e você tira dele toda a possibilidade de luz. Não tem luz naquele ambiente. O que tem naquele ambiente? Tem escuridão. Certo? Ele está escuro. Então o que tem ali é a escuridão. Já que você tirou toda a possibilidade de luz naquele ambiente. Certo? Então isso seria a escuridão. O que é a ausência de luz? Você tem um ambiente e você tira toda a possibilidade de luz desse ambiente. O que você tem ali? Ora, você tirou a luz, você tem a ausência da luz. Certo? A luz se ausentou no momento que você tirou toda a possibilidade de luz daquele ambiente. Ou seja, quando você tem um ambiente, você tira toda a possibilidade de luz daquele ambiente, você tem ausência de luz. Ao mesmo tempo que quando você tem um ambiente, você tira toda a possibilidade de luz daquele ambiente, você tem escuridão. Entende? Foi a mesma descrição para ambos os casos. Por quê? Porque são o mesmo caso. São só duas maneiras de representar a mesma coisa. Saca? Escuridão e ausência de luz não são duas coisas. São a mesma coisa. Só que escritas de um modo distinto. Isso aqui é um jeito de eu falar essa coisa. Isso aqui é um outro jeito de eu falar essa coisa. Entende? Mas eu estou, na essência, no significado, falando da mesma coisa. Na prática, falando da mesma coisa. Entende? São só duas maneiras distintas de representar a mesma coisa. Então, até que dá pra relevar um certo tanto você falar que uma coisa é igual a outra, mas aí você está falando de representações. Essa aqui é uma representação, essa aqui é outra representação. A representação em si não é igual. Isso aqui é escuridão, isso aqui é ausência de luz. Aqui eu usei umas letras, aqui tem Z, aqui não tem Z. Aqui tem um tio, aqui não tem nenhum tio. Saca? Então, as representações em si não são iguais, mas elas representam a mesma coisa. Ou seja, na essência do negócio, são a mesma coisa. E se são a mesma coisa, uma coisa é igual a ela mesma. Se ela é a mesma coisa que ela é igual a si mesma. Saca? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Não existe diferença entre escuridão e ausência de luz. Só na maneira como você representa, na maneira como você escreve isso daqui. Mas na prática, na essência, no significado, é a mesma coisa. Entende? Então, parece meio estranho, parece que eu estou falando de fato que é uma coisa que é igual a outra, mas na real eu estou falando de representações distintas da mesma coisa. São sinônimos entre si, mas é a mesma coisa. Então, se eu falo que, se em algum momento eu estabeleço a relação de igualdade que diz que x é igual a 10, em algum momento eu digo que existe essa relação de igualdade, eu estou dizendo que o x é só uma outra maneira de representar o 10. Na essência, no significado, são a mesma coisa. Saca? O 10, esse 10 aqui está representando o número 10. Só que nesse caso eu estou usando o quê? Símbolos indo-arábicos, que estão bem presentes no nosso dia a dia. Certo? Um símbolo que a gente usa para representar um número. E nesse caso, eu estou usando uma letra do alfabeto, o X. Mas são representações da mesma coisa, a partir do momento, claro, que eu estabeleço essa relação de igualdade. Assim como escuridão e ausência de luz representam a mesma coisa. São, na sua essência, a mesma coisa. Só são representações diferentes dessa mesma coisa. Então, se eu digo em algum momento que o x ele é igual a 10, é porque o x ele é 10. Saca? Porque esse é a única possibilidade de igualdade, uma coisa ser igual a ela mesma. Então, se eu digo que x é igual a 10, é porque o x é igual a ele mesmo, que é 10. É porque essa coisa é a mesma coisa que essa. Eles são a mesma coisa. Só são representações diferentes dessa mesma coisa. Saca? Então, é como um sinônimo do número 10. Entende? Se eu dissesse, em algum momento,
que isso é igual a esse troço aqui. Acabei de criar um símbolo novo pro 10. Agora o 10 é isso aqui. É só uma outra maneira de eu representar ele. Entende? Então, eu não estou dizendo que uma coisa é igual a outra. Eu estou dizendo que uma coisa é igual a ela mesma. Só que eu posso usar diferentes representações para essa mesma coisa. Assim como eu citei, escuridão e ausência de luz. São representações distintas, mas eu estou falando da mesma coisa na essência. Então, se eu digo que x ele é igual a 10, e depois eu te pergunto quanto é que é o x mais um... Ora, bicho, o x ele é a mesma coisa que 10. É um sinônimo, é uma outra maneira de representar. Ou seja, se eu falar x, é a mesma coisa de eu falar 10. É só uma outra maneira de representar. Eu estou falando da mesma coisa. Então, x mais 1 é 10, mas é porque o x ele é 10. Então, isso aqui é 10 mais 1, que evidentemente é 11. E aqui eu estabeleci outra relação de igualdade. Isso aqui é 11, isso aqui também é 11. A partir do momento, claro, que eu digo que x ele é 10. E aí é 10 mais 1, que é só outra maneira de representar o número 11. Isso aqui é igual a isso aqui, a mesma coisa. Entende? Então, quando você põe essa relação, esse símbolo aqui de igualdade entre duas coisas, não é um resultado de uma conta. É o óbvio. 10 mais 1 é 11. É a mesma coisa, são só duas maneiras distintas de falar dessa mesma coisa. Entende? Então isso aqui não é o resultado da conta. É simplesmente o que é esse negócio. Só que é só uma outra maneira de eu escrever o 11. Aqui, 10 mais 1. No caso é x mais 1, só que o x, como eu disse, ele é 10. É só uma outra maneira de eu falar 10. É um sinônimo dele. É uma outra maneira de representar, mas na essência da letra x, ele seria o 10. A partir, claro, do momento que eu estabeleço essa relação de igualdade. Porque o x ele poderia ser 10, poderia ser 1. Aqui eu estou dizendo que ele é 10. Entende? Então não é uma coisa tão óbvia quanto parece. O que eu quero é que você fuja um tanto do senso comum, que é você pegar duas coisas que são idênticas e dizer, são iguais. Como eu citei aqui, as duas xícaras. Mesma cor, mesmo formato, mesmo tamanho, não são iguais. Porque não são a mesma coisa. Na essência do negócio são distintos. Aquela é uma xícara, aquela é outra. Entende? Então, não dá pra dizer, estabelecer essa relação de igualdade entre as duas. Saca? Eu acho que eu vou finalizar por aqui e na aula seguinte eu vou aprofundar um tanto sobre o que significa igualdade e vou mostrar algumas coisas que Euclides falou sobre isso e que revolucionaram a maneira das pessoas fazerem contas, por assim dizer, das pessoas resolverem problemas matemáticos. É isso.